Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém? Hoje, 16 de junho de 2024, domingo, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso capítulo é o 6, o versículo é o 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? O contexto do capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10 ao 20, Paulo vai tratar dessa armadura de Deus. Amém? Que o crente tem que estar armado, protegido, porque há uma luta, tá certo? Portanto, Paulo vai descrever isso aí a respeito da armadura de Deus, que é dada pelo Senhor. Vamos aqui ao versículo 13, que começa dizendo assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ora, Paulo, usando esse princípio dessa percepção de que o crente precisa estar aí protegido por essa armadura de Deus, ele vai destacar isso: tomai toda a armadura de Deus. Uma armadura, é claro, que é algo que nos protege, que vai servir de suporte aí para nos proteger, certamente. Quando ele diz toda a armadura, e aí eu vou assim já dizer para você que Paulo está se referindo a uma armadura espiritual dada ao crente, dada por Deus aos crentes, a quem crê, tá certo? Como provisão de Deus para essa proteção do crente, para a segurança do crente, tá certo? Por isso é que nós precisamos conhecer a armadura de Deus. Nós estamos começando a falar sobre ela aqui, para que nós possamos aí usar essa armadura como benefício, como proteção para nós. E ela é uma armadura espiritual. Amém? Portanto, Paulo vai começar dizendo isso: tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, você tem uma armadura, tome ela para si e aprenda a usá-la, tá certo? Eu vou citar aqui Isaías capítulo 11, versículo 5, que diz assim: A justiça será o cinto de teus lombos, e a fidelidade cinto dos teus rins. Então, aí, olhando para Isaías, lá no contexto lá, ele fala de justiça e fala de fidelidade, tá certo? Ele fala em lombos, rins, né? Sentido de proteção, tá certo? Assim, a gente pensar sobre isso, sobre essa questão que Paulo está tratando aqui. Vamos seguir aqui no texto do versículo 13 do capítulo 6 de Efésios, que vai continuar dizendo assim: Para que possais resistir no dia mau. Ora, quando é esse dia mau? Paulo, ele vai trazer essa compreensão e nos ensinar que o dia mau é quando nós passamos por alguma dificuldade, por alguma adversidade, que podemos ser comovidos, às vezes até largar a fé, desistir, dizer não dá mais, né? Então, Paulo ele vai dizer assim: para que possais resistir o dia mau. Então, assim, para Paulo, o dia mau é o dia circunstancial, das circunstâncias difíceis que nós possamos enfrentar. Paulo, nessa situação aqui, estava preso por causa do Evangelho, tá certo? Então, ele vai escrever isso para nós, nos advertindo que precisamos da armadura de Deus, porque tem o dia mau e nós possamos resistir. Entender assim, ó, Paulo, ele foi morto, foi degolado, né? Isso, Paulo estava revestido com essa armadura de Deus e se manteve firme aí, resistiu ao dia mau, tá certo? É o dia das circunstâncias difíceis que a nossa fé possa ser abalada. E mesmo assim, no dia mau de Paulo, ele não abriu mão da sua fé. E ele passou por muitos dias mal por causa do Evangelho, tá certo? Até a sua morte degolada. Então, Paulo vai dizer isso. Deixa eu ler aqui Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,3, que diz assim: De maneira nenhuma ninguém vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. No contexto aqui de 2 Tessalonicenses 2, Paulo vai estar falando do anticristo. Vai ter um dia que ele vai aí estar agindo muito ferrenhamente na terra. E Paulo também, entendendo isso, está falando disso também, do nosso dia mau, do dia a dia que possamos enfrentar dificuldades, mas também nesse dia em que muito, a Bíblia vai dizer lá, nesse contexto de 2 Tessalonicenses do capítulo 2, que muitos aí apostatarão da fé. Paulo está falando dessa armadura que nos dá essa segurança. Amém? Aí vamos continuar no versículo 13 do capítulo 6 de Efésios, que vai dizer assim:
E depois de teres vencido tudo, aqui são as lutas espirituais, tá certo, mano? Vencido tudo, assim. Porque a história dos... primeiro que foi morto foi Jesus, tá certo? Aí o primeiro mártir da igreja é Estevão. Jesus é a oferta, mas ele não é... Mas foi o que morreu primeiro, né? Então, Paulo vai dizer assim, depois de ter vencido tudo, então esse tudo é nessa condição espiritual, tá certo? E nós vencemos as condições, nós vencemos tudo na dimensão espiritual pela perseverança, pelo jejum. O crente faz ali um jejum para fortalecer-se espiritualmente, pela oração, por essa segurança de fé, tá certo? Em Cristo vai se armando ali dessa armadura de Deus, e depois de ter vencido tudo. Então, vencer tudo é espiritualmente, tá certo? Eu fico aqui imaginando Paulo, no momento que vai ter a sua cabeça cortada. Se ele abrisse mão da fé, ele não teria a cabeça cortada, tá certo? Mas é disso que Paulo está falando, a armadura de Deus dá tranquilidade. Porque Cristo disse que nós não devemos temer o que mata a carne. Devemos temer ante aquele que faz perecer no inferno tanto a carne como o Espírito, tá certo? Que é Deus. Então, nosso temor é a Deus, no sentido de respeito. Paulo está falando disso, e depois de ter vencido tudo. É essa condição espiritual, permanecer firme na fé. Tem muitos mártires aí da igreja cristã, evangélica, a igreja verdadeira. Não é a igreja católica, apostólica romana, não, que ela foi criada no 3º século, tá certo? Mas é a igreja apostólica que crê em Cristo pelos ensinamentos dos apóstolos do 1º século até o 3º século. Amém? Então, e depois de ter vencido tudo, é vencido espiritualmente, tá certo? Jesus recomendou, lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 34, ele diz assim, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, o dia a dia em si já tem o seu mal, ninguém precisa se preocupar com isso não, tá certo? Você tem que estar armado com a armadura de Deus, porque o mal vai surgir em qualquer instante. Eu estou aqui, sei lá, daqui a pouco começo a sentir uma dor, tem que correr para o hospital. Isso é dia mal, tá certo? Alguém sofre uma coisa aí, isso é dia mal, esse é momento mal, tá certo? Então, é permanecer firme nesse dia mal e vencer tudo por essa fé, tá certo? E o versículo vai terminar dizendo assim, permanecer inabaláveis. Amém? Olha, permanecer inabaláveis na fé, queridos, tá certo? Paulo ele tem essa compreensão de que o cristão ele precisa estar firme nessa fé em Cristo, permanecer, para que ele permaneça inabalável diante das tentações, diante das coisas que possam ser impostas por governadores malvados, tá certo? Perversos. Na China, foi criada agora recentemente uma lei lá que você não pode mais nem agradecer a Deus. Como eu leio e procuro ver, tem uma irmã lá que recebia uma oferta do governo aí de parece que R$200, equivalente aqui ao nosso dinheiro, e quando ela recebeu, ela disse graças a Deus. Foi presa. Não pode mais nem agradecer a Deus na China. Então é disso que Paulo está falando, permanecer firme, permanecer inabaláveis, está certo? Assim, a compreensão de Paulo é que o cristão precisa permanecer nessa condição de inabalável mediante as tentações, está certo? Eu posso ser tentado aqui para fazer uma coisa que não é boa. De repente aparece uma propina boa aí, tá certo? Eu posso ser tentado. Então, permanecer inabalável diante dessas coisas. É uma coisa fácil, né? Imagina a coisa difícil, enfrentar a morte porque está crendo, tá certo? Então, Paulo está falando disso, permanecer inabalável. Atualmente, cristãos são mortos, tá certo? Não abrem mão da fé. No passado, muitos foram mortos, tá certo? Não abriram mão da fé. Policarpo, que era o bispo de Irmina, com 86 anos, foi queimado vivo. Tinha que abrir mão da fé, ele não abriu mão da fé. Aí vem hoje os progressistas, cristianismo progressista, negando a fé. Aí não tenho nem muito mais o que dizer, não. Eu já fiz vários vídeos aí sobre o cristianismo progressista, eu vou voltar a fazer de novo para você manter a sua fé viva, porque existe um evangelho da mentira. O evangelho da verdade está aqui, a Bíblia pela Bíblia, tá certo? Então, Paulo está falando dessa permanecer inabalável mediante as circunstâncias, qualquer circunstância que o mundo nos impor a despeito da nossa fé, tá certo?
Muitos cristãos foram mortos aí cruelmente no passado. E hoje são perseguidos e são mortos atualmente também, tá certo? Deixa eu terminar lendo aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O que o apóstolo Paulo diz quando ele entende que fez o que tinha que fazer e encerra a sua carreira de pregador? 2 Timóteo 4, 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo sabia que estava no seu limite. E ele diz: completei, minha carreira está completa. Eu preguei o evangelho numa mão dele, e ele diz: guardei a fé. Paulo podia ter dito: implantei igreja em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Ele não disse nada disso, ele disse: guardei a fé. Você precisa crer, meu irmão, em Jesus Cristo. O Brasil está entrando num sistema socialista, marxista. Eu espero que nós possamos reverter a situação politicamente, porque senão nós vamos entrar aqui e ser igual à China, tá certo? Aí você vai ser testado de verdade. Amém? Você às vezes fica com raiva do irmão, não fala com ele, só porque ele não deu a paz do Senhor. Aí imagine se você for confrontado com um terrorista dizendo assim: negue a fé ou morre. Você vai negar. Amém? Paulo está falando dessa fé inabalável nos dias maus. Amém? E nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. E nós vamos continuar falando amanhã dessa armadura. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. O Senhor te guarde. Crer é essencial, é fundamental, tá certo? Porque a morte eterna não nos alcança mais. Temos a vida eterna garantida por essa fé inabalável diante das circunstâncias. Deus te abençoe e te guarde, abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.